Robert Eggers é um diretor que se tornou sinônimo de uma experiência cinematográfica densa, aterrorizante e profundamente imersiva. Mas o que torna o seu trabalho singular? Hoje ele é um dos diretores mais promissores de terror de sua geração. Hoje a gente vai explorar a carreira dele, desde o seu início no teatro até hoje em dia. Eggers nasceu na cidade de Nova York em 1983, filho de Kelly Houston. Eggers não sabe quem é seu pai biológico. E logo depois, ele e sua mãe se mudaram para Laramie, Wyoming, onde sua mãe conheceu e se casou com Walter Eggers, com quem teve gêmeos Man e Sam Eggers. A família novamente se mudou para Lee, New Hampshire, em 1990. Quando seu padrasto se tornou reitor da Universidade de New Hampshire. Então ele se mudou em 2001 para a cidade de Nova York para frequentar a American Music and Dramatic Academy. E em Nova York ele se interessaria por design, direção e teatro. Então foi no teatro que ele desenvolveu esse olhar minucioso. Ele desenvolveu esse cuidado com os detalhes históricos de suas produções. E também dentro do teatro ele tomou gosto por narrativas claustrofóbicas. Narrativas que te deixam apertado, te deixam sem espaço, sem perspectiva. Mas também dentro do teatro ele ia começar a ter interesse em dirigir filmes e, claro, começando a dirigir curtas-metragens, né? Como o curta João e Maria, O Coração Denunciador e Irmãos. E em todas as suas obras ele também foi um produtor muito forte, muito presente, por conta do que ele desenvolveu no teatro em questão de design de produção. O Robert Eggers é claramente influenciado pelo cinema do expressionismo alemão, claro, pelo horror clássico e pela literatura gótica também. Obras como Nosferatu e Os Contos de Edgar Allan Poe são obras que mudaram completamente seu estilo. E ele cita Herzog e Stanley Kubrick como grandes influências, mas também ele se inspira nesses diretores porque eles têm algo em comum. Os diretores buscam por essa autenticidade histórica e eles sempre trazem atmosferas intensas dentro de seus filmes. Então Robert Eggers estreou como diretor de um longa-metragem através do filme A Bruxa. A Bruxa é um terror psicológico ambientado na Nova Inglaterra do século 17, onde uma família puritana enfrenta forças sombrias após ser banida de sua comunidade religiosa. Isolados em uma cabana próxima a uma floresta densa e misteriosa, eles começam a lidar com a escassez de alimentos, tensões familiares e eventos inexplicáveis, que colocam em dúvida sua fé e sanidade. A história foca especialmente em Thomasin, a filha mais velha, que é acusada de bruxaria à medida que o medo e a paranoia tomam conta da família. Eventos perturbadores, como o desaparecimento de um bebê e o comportamento estranho de animais, intensificam um clima de desconfiança e desespero. O filme é um marco histórico para o gênero de horror, gênero de terror também, com essa mescla de fidelidade histórica e com uma atmosférica única, tensa, densa. O Robert Eggers não investe em sustos, mas sim num terror mais psicológico. Aquele terror do ambiente onde tu tá entrando, no ambiente onde tu vai ver aquela história sendo contada. Cada detalhe foi extremamente pesquisado aqui. Dos figurinos extremamente fiéis para a época, mas também a linguagem que é feita e escrita nos diálogos. A Bruxa conquistou a audiência e os críticos, mas também conseguiu um sucesso comercial muito bom. E o Eggers faz uma provocação aqui que o terror não precisa ser clichê para ser impactante. E ele descreve que esse filme é sobre uma tragédia familiar antes de ser um filme de terror. Algo que já começa a definir esse olhar peculiar para esses gêneros de filmes. O horror
e o terror. O enredo do filme orbita em torno de um conflito psicológico, usando um retrato repressivo e patriarcal da sociedade puritana e da libertação sombria e assassina das bruxas. A personagem principal, Thomasin, abriga desejos mundanos, mas que diferem dos pensamentos daquela família, que é convencionalmente cristã. Então o filme debate sobre essa família e esses convênios, os conservadores, e também trazendo a rejeição dessa sociedade puritana, e através de uma perspectiva muito, mas muito pobre, miserável, daquela família morando naquele ambiente, mas trazendo esses pensamentos religiosos através da casa. Os temas que são debatidos e que são ansiados pelos personagens é a independência, a sexualidade e o poder que gira em torno daquela casa. Então, cara, é um filme que não é aquele filme de terror tradicional e ele é espetacular por conta disso. Não é aquele filme que vai te deixar tenso pelo que tu tá vendo. Sim, vai ter momentos que vai ter momentos tensos, violentos, mas sim essa atmosfera, essa perspectiva dura da época, esse ambiente cinza, esse ambiente de miséria e essas questões religiosas que eles debatem dentro desse filme. Então foi uma estreia espetacular para o Robert Eggers, não é mesmo? Se A Bruxa foi um experimento sobre fidelidade histórica, não só em questões sociais para a época, questões de religiões, questões de puritanismo e questões também de ocultismo, aqui o filme O Farol é uma imersão da psicologia humana e também no surrealismo. O Farol é um filme psicológico atmosférico que se passa no final do século XIX e se passa em uma ilha remota na Nova Inglaterra. Thomas Wake, um faroleiro experiente e autoritário, e Ephraim Winslow, um jovem e reservado aprendiz, são designados para cuidar do farol por 4 semanas. Enquanto Thomas insiste em manter controle exclusivo sobre a luz do farol, Ephraim é relegado a tarefas árduas e degradantes. A convivência forçada e o isolamento começam a afetar suas mentes, exacerbados por tempestades incessantes, o confinamento claustrofóbico e o consumo excessivo de álcool, e com o tempo a tensão entre os dois cresce, levando a confrontos e revelações sombrias sobre seus passados. A linha entre a realidade e delírio se desfaz à medida que visões perturbadoras, simbolismos mitológicos e o peso do isolamento psicológico dominam a narrativa. Filmado completamente em preto e branco e filmado com a proporção 1:19, emulando filmes antigos, e esse filme explora temáticas de poder, insanidade e mitologia. O que tu vai ver de ouro mesmo aqui nesse filme é a atuação espetacular do William Dafoe e do Robert Pattinson aqui. Você vendo esses dois personagens enlouquecendo, confundindo a realidade com loucura. Mas o que eu acho incrível nesse filme é que você consegue confundir junto com os personagens sobre a realidade daquela história. Mas o que eu gosto também desse filme é a música, mas também o design de som. A gente vê filmes que tentam emular uma época anterior, mas que o som é limpo, é claro. Esse detalhe do som eu acho essencial para tu conseguir emular essa época. E aqui o Robert Eggers consegue muito bem isso. Mas também ele utiliza do som para te deixar assustado. Ele emula sons aqui sobrenaturais, grotescos, assustadores, que traz uma profundidade para sua atmosférica ainda maior, né? O Eggers disse que ele se influenciou com o grande pai da psicanálise, o Freud. Com esse filme ele queria visualizar a imagem de Jung e Freud comendo pipoca ferozmente enquanto assistia essa obra. Porque o personagem, em inúmeros momentos, ele procura essa validação do William Dafoe. O jovem demonstra uma fixação edipiana, que vem do complexo de Édipo. O complexo de Édipo se refere à atitude sexual de um filho em relação à mãe,
e a hostilidade concomitamente em relação ao pai, formada pela primeira vez durante o estágio fálico do desenvolvimento psicossexual. Mas também o filme traz aqui o arquétipo junguiano. E os arquétipos junguianos são um conceito da psicologia que se refere a uma ideia universal herdada, padrão de pensamento ou imagem que está presente no inconsciente coletivo de todos os seres humanos. Os arquétipos são considerados a base de muitos dos temas e símbolos comuns que aparecem em histórias, mitos e sonhos em diferentes culturas e sociedades. Alguns exemplos de arquétipos incluem os da mãe, da criança, do trapaceiro e do dilúvio, e entre outros. O conceito de inconsciente coletivo foi proposto pela primeira vez por Carl Jung. Mas também o destino do jovem faloeiro reflete na mitologia do mito de Prometeu. E na mitologia grega, Prometeu é um dos titãs e um deus do fogo. Prometeu é mais conhecido por desafiar os deuses olímpicos ao tomar o fogo deles e dá-lo à humanidade na forma de tecnologia, conhecimento e civilização. E aqui os atores Willem Dafoe e Robert Pattinson elogiaram a dedicação de Eggers novamente em criar essa atmosfera de extrema intensidade, mas também no foco nos pequenos detalhes dessa produção. Com O Homem do Norte, o Robert Eggers embarcou no seu projeto mais ambicioso de sua carreira. Um épico viking que mistura brutalidade com poesia. Ambientado no início da era viking, o filme segue um príncipe que ainda é criança, testemunha a traição que destrói sua família. Anos depois, como um guerreiro implacável, ele embarca em uma jornada perigosa para reivindicar sua honra, confrontar o passado e decidir o futuro. A trama explora temas de destino, moralidade e o peso das tradições, mergulhando o espectador em um mundo brutal e mitológico. E Eggers continua sendo extremamente fiel na pesquisa histórica, na retratação histórica dentro desse filme, cara, envolvendo especialistas para garantir essa precisão histórica, principalmente em rituais tradicionais dessa época, em costumes e também em linguagens, como essa população, como essa época se comunicava entre si. O Homem do Norte principalmente foi influenciado pela lenda Hamlet. Hamlet é uma figura de uma lenda escandinava medieval, que é a inspiração direta do personagem do príncipe Hamlet, o herói da tragédia Hamlet, príncipe da Dinamarca, de William Shakespeare. E o Robert Eggers também citou outras influências para construir essa obra, que é a Edda Poética, é um nome moderno para uma coleção sem título de poemas narrativos nórdicos antigos. A Saga de Egil é uma saga islandesa sobre as vidas do clã Egil Skallagrímsson, um fazendeiro islandês, viking e scout, e traça a história da família do avô Egil até a sua prole. A Saga de Eyrbyggja é uma das sagas dos irlandeses. Seu título pode ser traduzido como A Saga do Povo Iri. É um filme que foi pouco visto do Robert Eggers e eu quero trazer algumas teorias aqui. Se tu vê os trailers desse filme, tu vai se convencer que é uma obra e um filme clássico medieval épico. Mas na verdade é um filme que vai um pouco contra esse estilo de filme. Claro, tu vê cenas de batalhas grandiosas e também tem um trabalho cuidadoso para trazer a cultura nórdica, mas também trazer a poesia e as reflexões filosóficas que tem dentro dessa cultura nórdica, né? É um filme que pode ser considerado épico, mas é diferente. Eu acho que o pessoal foi nessa expectativa de ver um filme de ação frenético, mas não é isso, né? É um filme mais profundo, né? E claro que dentro do marketing iria vender mais uma batalha épica, um filme épico, né? Mas apesar de ser uma produção de maior escala do Robert Eggers, ele se manteve com essa essência através de visuais hipnotizantes e com performances intensas.
Estou aqui, eu acabei de sair da sessão de Nosferatu. E cara, o Nosferatu sempre fez parte e sempre trouxe fascínio pro Robert Eggers. E o Nosferatu esse que é uma adaptação não autorizada de Bram Stoker. Bram Stoker, o cara que escreveu o livro clássico de Drácula. Então, para época, para evitar problemas de direitos autorais, eles trocaram o Conde Drácula para Conde Orlok. Embora que os vampiros já tenham aparecido em obras literárias e teatrais, a representação de Conde Orlok trouxe mais aquela imagem do vampiro mais monstruoso do que um vampiro sedutor, né? É aquela figura repugnante e monstruosa, né? E esse estilo influenciou para muitos filmes de terror que vieram depois dele. Então depois disso o Nosferatu teve vários remakes, várias releituras sobre esse personagem. Eu poderia fazer um vídeo aqui, mas se tornaria muito longo e o foco é o Robert Eggers, né? Mas se tu quiser ver um vídeo só sobre os filmes de Nosferatu, ou até então um vídeo sobre filmes de vampiro, comente aqui. Então o filme se passa no inverno de 1838. Ellen vive na cidade de Wisborne, na Alemanha, com seu marido Thomas Hutter, um advogado e agente imobiliário. Hunter esperando obter segurança financeira, Thomas aceita uma comissão de seu empregador Hernock para vender Greenhall, uma casa senhorial decrépita em Wisborne, para o recluso e excêntrico Conde Orlok. Sem o conhecimento de Thomas, Nock arranjou isso como parte de um pacto oculto com Orlok. Ellen fica com medo e pede Thomas para ficar com ela. Ellen que tem um passado nebuloso com visões macabras e melancólicas e outras aterrorizantes. Mas Thomas descarta os medos dela e parte para o castelo de Orlok, na Transilvânia, deixando-os aos cuidados de um amigo rico, Friedrich, e sua esposa Anna. Porém, a gente vê que o vampiro antigo da Transilvânia tem uma ligação com a jovem Ellen, que vai se intensificando e vai afetando não só a vida de Ellen e Thomas, mas toda a cidade. Mas enfim, esse fascínio pelo Nosferatu é muito mais antigo também dos primeiros longas, dos primeiros curtas que o Robert Eggers já fez. Antes mesmo dele se tornar um nome famoso em Hollywood, o Robert Eggers fez um curta-metragem em homenagem à obra original Nosferatu, em 2007. E o curta foi a primeira tentativa de reimaginar o clássico de 22. E obviamente foi uma homenagem direta ao diretor F.W. Murnau. Embora que esse curta não alcançou grandes públicos, o Robert Eggers já demonstrou essa capacidade de expressar esse visual gótico e sombrio que o expressionismo alemão tem muito de característica. Isso para pensar, o Robert Eggers sempre se inspirou muito no expressionismo alemão, né, em suas obras. E aqui, dentro desse filme Nosferatu, isso é elevado a uma potência absurda. E o Robert Eggers revelou nessas últimas entrevistas que o Nosferatu é seu maior sonho de projeto de sua carreira de diretor. E esse projeto teve em desenvolvimento há quase uma década e enfrentou diversos atrasos, incluindo a desistência de Anya Taylor-Joy, que não conseguiu participar desse projeto por conta de conflito de agenda. E quem assumiu o papel dela foi a Lily Rose Depp, né? Que inclusive ela destruiu nesse filme, cara. Ela se entregou muito, ela tem um jeito visceral de se expressar. É impressionante a atuação dela, é impressionante. A gente precisa falar aqui de um nome dentro desse filme, que é o Willem Dafoe, que tem uma curiosidade engraçada relacionada ao próprio Nosferatu, que ele interpretou o Max Scherneck numa releitura curiosa em que o ator de Nosferatu, na verdade, ele era realmente um vampiro. Ele interpretou esse personagem no filme A Sombra do Vampiro, nos anos 2000. Mas aqui ele não faz o Nosferatu, ele faz um outro personagem. E aqui, nesse filme, tu não consegue enxergar o Bill Skarsgård fazendo o personagem. Tu pode falar isso de uma maneira literal, mas também tu não consegue realmente enxergar o ator ali. Você vê realmente um ser das trevas habitando naquele mundo. Você não consegue ver nada do Bill Skarsgård, ele se transformou na criatura. Claro que teve efeito de voz, teve uma maquiagem absurda em cima do ator, mas essa entrega corporal que ele faz pro personagem também é muito impressionante. E uma coisa impressionante nesse filme que eu preciso comentar é
realmente a fotografia que eles fazem aqui. Gurizada, faz tempo que não vejo uma fotografia que me chame tanto a atenção. É uma fotografia que aposta muito, mas muito, nas sombras, na escuridão, para contar essa narrativa. Então você vê as silhuetas dos personagens muitas das vezes e tu consegue interpretar, e tu consegue absorver o que está passando ali. O fundo normalmente é totalmente preto, parece que a sombra está abraçando o personagem nos lugares onde ele vai. E tem certas cenas que só apenas a vela ilumina aquele ambiente, trazendo uma sensação sufocante em algumas cenas. E se você não achou suficiente o Robert Eggers ter abraçado o gótico nos filmes anteriores que eu falei, aqui, ele abraça de vez o gótico. Mas não só apenas na fotografia que eu falei, mas também ele abraça o gótico através da vestimenta dos personagens, através dos objetos que tem em cena, através também pela autenticidade histórica que ele traz aqui. O que eu gosto bastante desse filme, e o que pode ser um problema para algumas pessoas, é que o filme não foca em mostrar visualmente a figura do Nosferatu. Como eu falei antes, ele sempre está nas sombras, ele sempre está meio escondido, ele sempre usa uma túnica preta que não dá para ver muito bem. E quando ele ataca os inimigos dele também é uma maneira rápida. Eu acho que as pessoas estavam numa expectativa de ver em algum momento o Nosferatu por inteiro. E de certa forma não tem essa cena. Eu acho que uma coisa também que pode incomodar as pessoas é que não é um filme de terror convencional. Eu gostei muito do filme porque ele consegue homenagear a versão original, recriando os elementos do original e respeitando muito a história, principalmente do original, mas ele também consegue apresentar e elaborar temas novos dentro dessa história, trazendo, na minha perspectiva, um destaque maior para Ellen. A Ellen e a conexão com o Nosferatu, desenvolvendo mais temáticas em cima dos dois. Temáticas como sexualidade, desejo proibido e o Conde Orlok representando esse desejo predatório e destrutivo para a vida de Ellen. Aqui o Nosferatu, na minha percepção, é uma espécie de metáfora ao nosso lado mais sombrio, mas também ele representa uma figura muito poderosa, né? Tá acima dos homens comuns. Então o Nosferatu aqui representa essa figura, que é isolada e parasitária, que drena a vitalidade das pessoas comuns. Também uma leitura, mas isso vem também do original, que reflete críticas sociais sobre desigualdades sociais, com vampiros simbolizando elites que exploram o povo para sua sobrevivência. Então o vampiro representa muito uma ideia de desejo reprimido. Então esse novo filme do Robert Eggers traz um refresco novo para os filmes de vampiro, trazendo o clássico arquétipo de vampiro, mas também explorando temas mais modernos, como obsessão, isolamento e a natureza do mal. Então, para mim, o remake do Nosferatu do Robert Eggers é uma homenagem muito bem feita à obra original. E também ele consegue trazer todas as características que a gente já viu dentro do cinema do Robert Eggers. Pode ser uma empolgação minha ao sair agora há pouco da sessão, mas para mim ele é o melhor filme do Robert Eggers, porque ele consegue misturar todos os elementos que faz o Robert Eggers ser um puta diretor. E com certeza já pode considerar Nosferatu um dos melhores filmes do ano. Seu compromisso com a arte e com a exploração do desconhecido o torna o diretor mais emocionante que a gente vê no cinema contemporâneo. O Robert Eggers traz essa nova visão para um cinema belo, mas que também pode ser aterrorizante. Mas enfim, qual o seu filme favorito do diretor? Comente aqui. Curtiu o vídeo? Curta, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau!